Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao workshop de auriculoterapia de sucesso, que é Lirane Suliano, e nessa série de vídeos eu vou te mostrar como dominar a auriculoterapia do básico ao avançado e como você pode ganhar até R$ 5.000 a mais por mês trabalhando apenas 4 horas por dia com a auriculoterapia. É exatamente isso. Com o método que eu vou te ensinar aqui, será capaz de ganhar R$ 5.000 por mês, mesmo que você esteja começando do zero, sem nenhum conhecimento prévio, independente da sua formação. E para quem já atua com auriculoterapia ou atua em alguma outra área de saúde, você vai poder dominar mais essa técnica para tratar casos que você não consegue atualmente, ampliando ainda mais o seu número de pacientes. Isso porque o método que você vai ver aqui é diferente de tudo que você já ouviu falar sobre auriculoterapia. Esse método está baseado em ciência, em estudos, em pesquisas com resultados comprovados e em neuroimagens que mostram como o cérebro do paciente reage aos diferentes estímulos usados na auriculoterapia. Então, se você está começando na auriculoterapia ou já atua e deseja potencializar os seus atendimentos, fica comigo que neste workshop você vai descobrir como se tornar um auriculoterapeuta de sucesso. Antes de qualquer coisa, eu quero te dar os parabéns por você, porque você escolheu estar aqui hoje assistindo esse workshop e só isso já te diferencia dos demais profissionais. Ao final dessa aula eu vou disponibilizar um bônus especial para você. O fato de estar aqui hoje mostra que você busca conhecimento científico, não quer fazer mais do mesmo, mostra que você tem compromisso com a sua profissão, com a sua saúde e com a transformação da vida das pessoas. Mostra também que você não quer que o preço da sua consulta seja um fator determinante para um paciente escolher entre você e o seu concorrente. E te digo que você está no lugar certo, que você está no melhor lugar para alcançar esse objetivo. A propósito, quero te mostrar uma pesquisa que revela como o mercado de práticas integrativas está em crescimento. Cresceu 670% de 2008 a 2016, segundo o Ministério da Saúde. Terapias ganhando mais espaço, não é mais vista como uma moda passageira. Isso é uma publicação, gente, de 2019. Os resultados que eu vou te apresentar foram realizados em grandes centros mundiais de pesquisa. Só para você ter ideia, são mais de 3.000 citações no Google Acadêmico e mais de 1.300 artigos científicos na PubMed, a maior base mundial de saúde, né? Além disso, há mais de 10 anos a auriculoterapia é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como técnica das práticas integrativas. Olha só esse artigo da USP sobre dor musculoesquelética. Pesquisas sobre auriculoterapia em 110 voluntários, com redução estatística significativa na dor dos pacientes. A auriculoterapia tem o mesmo efeito do medicamento midazolam em pesquisa realizada agora, em 2019. O maleato de midazolam pertence a um grupo de medicamentos chamado benzodiazepinas. Este medicamento apresenta efeito sedativo, indutor do sono muito rápido e também exerce efeito aí contra a ansiedade, convulsões e também é relaxante muscular. Esse artigo foi feito recente e olha só que legal você saber dos efeitos, né, que a auriculoterapia pode equivaler a esse medicamento. Olha esse outro artigo, a influência da patologia de órgãos internos na pele do pavilhão auricular com ressonância magnética, também 42 voluntários. Valida essa pesquisa que os órgãos na auriculoterapia respeitam as posições no corpo, fato que sempre ensinamos. Esses estudos validam a eficiência da auriculoterapia no tratamento de diversas enfermidades. Durante essa semana eu vou apresentar várias abordagens que estruturei num método neurofisiológico desenvolvido durante esses últimos 10 anos de trabalho.
pessoas, alunos aí, tanto auriculoterapeutas do Brasil quanto no exterior. Estão disponíveis dezenas de depoimentos de profissionais que já passaram por essa transformação, fizeram da auriculoterapia o grande diferencial de suas carreiras. Tratando dor, qualidade do sono, doenças neurológicas, atuando na oncologia, na saúde da mulher, na estética, em pediatria, em gestantes, idosos, na concentração e memória para alunos aí que estão fazendo concurso, vestibular e ainda para ampliar o efeito, a performance dos atletas. Veja esse caso do Humberto, que foi meu aluno e que em apenas uma sessão seu paciente recuperou movimentos perdidos em um AVE, acidente vascular aí encefálico. Olha só o que ele diz. Ele fala que uma sessão ele conseguiu o resultado. Do paciente, na verdade, ele não fez nem ainda uma sessão de fisioterapia, porque não tinha dado tempo dele fazer. Ele fez uma sessão e ainda ele já consegue, né, levantar a mão, claro que com dificuldade, já cruza a perna. Tem um caminhar, tem muito ainda por fazer, mas só uma sessão já foi suficiente para dar uma resposta para esse paciente. Esse caso também da Heloísa foi incrível. Olha o relato dela. 2 casos me marcaram muito essa semana. Uma foi de uma paciente que tinha uma síndrome rara, redução de apetite, paralisia das cordas vocais. Apliquei aurículo 2 vezes nele e nessa semana passada raramente estão usando a sonda de gastrotomia para alimentação, pois ele está aceitando via oral e também havia extravasamento desse alimento pela traqueostomia durante a alimentação. Olha, provavelmente, né, pela paralisia, ela justifica aqui das cordas vocais e fazem alguns dias que isso não acontece mais. E o segundo caso, até eu me emociono muito nesse segundo caso, porque era uma menina que está com câncer, com metástase e tomando medicações fortíssimas, né, para dor, de 3 em 3 horas, fazendo inalação de medicamentos fortes. Ainda assim, ela fez aurículo nessa paciente e a mãe relatou que ela passou 2 melhores dias da vida dela sem dor desde que descobriu o câncer. Então, gente, ela agradece aqui aos conhecimentos, né, que eu tenho compartilhado, mas isso já muda a vida das pessoas. Somente isso, você poder oferecer uma transformação na vida das pessoas, né? E olha esse outro caso aqui de tabagismo. Em uma sessão. Esse caso foi de um aluno do Santiago, um aluno do México. Ele conta, ó, eu te conto os resultados sobre o caso de tabagismo. Quando o usuário voltou para a segunda sessão, eu perguntei quantos charutos ele tinha, né, fumado por dia, e ele afirmou, nenhum. Além disso, melhorou o estado de espírito, sente mais energia, estabilidade emocional e, é claro, eu sinto uma satisfação. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. Você vai entender esse método ao longo das aulas nessa semana. Esse método, aprovado por mais de 3.000 profissionais, começou a ser desenvolvido lá no início da minha carreira. Claro, sou na verdade, né, cirurgiã dentista, isso mesmo, a minha formação é na área da odontologia. E no início eu tive muitas dificuldades. Eu trabalhava numa clínica em Curitiba das 8h30 da manhã até as 9 da noite. Ganhava R$3 para fazer qualquer procedimento odontológico, desde uma simples limpeza, uma profilaxia, né, até mesmo uma extração dentária. Para você ver, né, como a gente acaba se submetendo para poder atuar na profissão dos nossos sonhos. Esse foi o meu caso, mas eu sei que aqui tem muitos profissionais de várias outras áreas, né? Por aí eu sei que tem gente da medicina, da físio, da psicologia, nutrição, enfermagem, massoterapia, dentre outras que passam por situações muito semelhantes. Sabemos bem das dificuldades em conseguir pacientes ou manter o que nós já temos. Nessa época eu trabalhava numa clínica particular. Então eu achei que a solução seria eu montar o meu próprio consultório, ter o meu local. Depois de algum tempo, eu tinha o meu consultório e que ótimo, né? Ah, meus problemas estão resolvidos? Bem, e aí é que começou, na verdade, a luta por pacientes. Eu não sei como é que foi o seu começo ou se por acaso você está começando agora na auriculoterapia. E digo isso para qualquer área profissional.
Não é fácil, mas você certamente sabe que está cada vez mais difícil se diferenciar no mercado, conseguir mais pacientes. Bom, voltando ao meu trabalho, durante muitos anos eu atendi pacientes que se queixavam de dores crônicas e que tomavam muitos medicamentos e há anos com essa situação. Eu me deparei com casos que eu não encontrava solução e eu me sentia frustrada por isso, porque claro que a gente como terapeuta quer resolver, né? Eu não conseguia oferecer o tratamento que resolvesse a dor do meu paciente. Eu não suportava a ideia de vê-los ali se enchendo de medicamento sem o resultado que deveria. Então eu pensei, preciso encontrar uma alternativa agora que gere resultado, que seja efetiva sem causar danos colaterais. E aí, fazendo pesquisas, acabei descobrindo a acupuntura. Para mim, a acupuntura, gente, na época, eram agulhas espalhadas pelo corpo e só. Confesso que isso, para mim, foi muito difícil. Por quê? Porque o meu primeiro módulo, adivinha de que foi? Auriculoterapia. E para mim, essa técnica, na época, não fazia sentido nenhum. Por quê? Pontos na orelha que poderiam resolver minha dor na coluna, né? Bom, pensei até em desistir, mas como eu já tinha começado, eu falei, vou continuar. Até que numa noite, meu marido estava com muita dor no antebraço, nessa região, de tanto digitar, e veio me perguntar se eu não podia fazer alguma coisa, já que ele sabia que eu estava fazendo um curso de acupuntura. Queria que você fizesse alguma coisa para aliviar minha dor. Ele me disse, não aguento mais, já tomei remédio, tomei anti-inflamatório, a dor só tá piorando, não melhorou nada. Agora você imagina a conversa, né? Ele chega na expectativa que eu tô fazendo acupuntura, eu olho para ele e falo, olha, eu tava nas primeiras aulas, eu tô aprendendo uma técnica aí, mas não é no braço que eu vou colocar a agulha, é na sua orelha. Ele olhou para mim e falou desconfiado, mas falou assim, bom, eu tô com tanta dor que eu aceito qualquer coisa. E aí eu comecei a fazer ali os meus pontinhos na aurículo e ia torcendo porque desse alguma coisa, mas sinceramente eu não tinha certeza que ia dar o resultado. Gente, mas sem brincadeira, eu fiz à noite e na manhã seguinte ele me acorda assim espantado, mexendo os braços, dizendo que a dor dele tinha desaparecido por completo. 12 horas e a dor tinha passado. Nessa hora, gente, eu fiquei pensando, opa, peraí. Realmente a aurícula é mais poderosa do que o meu preconceito estava me permitindo ver. E eu comecei a pensar que poderia haver aí um universo de possibilidades de tratamento. Comecei a aplicar nos pacientes, parentes, amigos, família. Se eu visse uma orelhinha, eu queria fazer aurículo. Eu não podia passar e saber de alguém que estava com problema. Os resultados, gente, começaram a aparecer e me surpreenderam a cada dia. Eu conseguia resolver aqueles problemas que antes eu não conseguia achar solução. Eu sei que tem muita gente aqui me assistindo que já me viu no ambulatório de prática e sabe que a cada 10 pacientes, 8 saem de lá sem dor. Mas eu comecei a ler muito mais, a estudar, a ir a fundo nas técnicas, atualizar cada vez mais. E havia, assim, vários avanços na auriculoterapia que eu comecei a implementar, até me tornar uma especialista no assunto. O que me exigiu, claro, muito tempo e dedicação, pois nem sempre eu encontrava material para estudar sobre a auriculoterapia. Até porque tudo que tinha era muito mais direcionado para a acupuntura. E grande parte do que eu encontrava ainda não estava em português. Então eram muitas dificuldades. Meus resultados, gente, começaram a ser cada vez melhores. Eu comecei a ter cada vez mais segurança, porque eu estava vendo que os meus atendimentos, eu tinha respostas muito rápidas. Associei a auriculoterapia nos sintomas, nas etiologias das doenças, usei várias técnicas, usava neuroimagem, fitoterapia, aplicado na aurícula, laser puntura, eletropuntura. Eu aplicava e mensurava centenas de vezes até que eu criei um método próprio e passei a fazer uma auriculoterapia mais assertiva. Aos poucos eu fui me destacando entre os profissionais da área mesmo da auriculoterapia e fui convidada para dar aula de auriculoterapia. Aí foi quando tudo começou, porque eu comecei a perceber que os alunos, na verdade, tinham muita dificuldade em ter resultado com a auriculoterapia. Eu percebi que elas não conseguiam mensurar os resultados e evoluir com a técnica. Então eu comecei a organizar aquilo que eu sabia todinho num passo a passo,
que fosse fácil, que permitisse que qualquer profissional evoluísse, dominasse a técnica e conseguisse oferecer resultados rápidos para os seus pacientes. Assim surgiu o Auriculoterapia de Sucesso, que começou aqui em Curitiba mesmo, com um curso presencial. Intensifiquei os estudos, intensifiquei as minhas pesquisas, apresentei em congresso, ganhamos prêmios por elas e muitas delas foram publicadas em algumas revistas renomadas e aí vieram mais convites para palestrar aqui tanto no Brasil quanto fora, no exterior. O que me dá muito orgulho, por exemplo, na Universidade de Harvard, em Boston, Pequim, na China, o berço da acupuntura, né? Munique, Chicago, Barcelona e agora, por último, em Dubai, palestrando sobre auriculoterapia. E digo isso, gente, não para me mostrar, não, é para mostrar que é possível e que é uma área que está aberta para todos, porque de auriculoterapia era a única palestra. Passei então a produzir conteúdo sobre auriculoterapia, seja nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube ou nos cursos presenciais que eu comecei aí a ministrar em todo o Brasil. Confesso que quando comecei com um workshop de auriculoterapia de sucesso, alguns anos atrás eu imaginava atingir pessoas aqui da minha região. Eu não pensava que isso ia se tornar algo tão grande, né? Com tantos profissionais aí. Eu sabia que eu estava entregando conteúdo para profissionais dos mais variados locais e hoje me surpreende saber que está pegando o Brasil todo, países aí como Portugal, Angola, Estados Unidos, Holanda, Áustria e muitos outros. Hoje eu me divido entre atender os meus pacientes aqui no consultório e dar aulas de auriculoterapia e ver o crescimento dos meus alunos. E o que mais me motiva nesse momento é ver o resultado deles. É impressionante ver a transformação deles ao dominarem a auriculoterapia e principalmente a segurança que o embasamento científico oferece. Faz com que eles sejam agentes transformadores da vida dos seus pacientes. E é por isso que eu estou aqui hoje trazendo essa semana de aulas gratuitas para você, oferecendo conteúdo preparado aí com muito carinho para você. Bom, gente, agora eu imagino que você deva estar se perguntando, mas peraí, qual o método que ela usa e como é que ele funciona? Como é que pode dar tanto resultado assim? Antes de eu te explicar, eu vou te mostrar alguns conceitos que o diferenciam dos demais. Trata-se de um método neurofisiológico. Muitas pessoas me perguntam, Lirane, você segue a linha francesa ou chinesa? E na verdade é que eu não sigo nenhuma e nem a outra. Atuamos visando o equilíbrio do corpo, buscamos pontos relacionados com os sintomas que o paciente está apresentando naquele momento, baseado na doença ou na prevenção, no objetivo a ser atingido, na origem da doença, como que a visão da medicina ocidental, por exemplo, traz sobre uma determinada doença. No decorrer aqui da série, você vai entender um pouco mais o que é esse método que eu sigo, um método neurofisiológico, moldado a partir de pesquisas, estudos e de testes controlados. A grande vantagem é que descobrimos muitos pontos cegos e evitamos alguns erros corriqueiros que muitos cometem aí muitas vezes por falta de atualização ou por falta de embasamento científico. Quer um exemplo? Atuar somente no ponto do problema. Esse é um comportamento mais comum dentre os profissionais. O que acontece? O paciente chega, diz que está acontecendo algo de forma reduzida e eles simplesmente vão direto na queixa do paciente. Não conversam, não colhem a história com mais detalhes, atenção. E aí, gente, pode acontecer dois erros. Ou eles tratam apenas a queixa, por exemplo, estou com dor de cabeça, põe ponto de analgesia e ponto da cabeça. Ou por desconhecer a causa, enche os pacientes de pontos. Por exemplo, a mesma questão da dor de cabeça. Puxa vida, será que é isso? Será que é aquilo? Será que ele comeu algo que intoxicou? Então vai pondo um monte de ponto, porque daí ele vai torcer, para que dê certo. E ainda para piorar, gente, usa um único tipo de estímulo. Um exemplo, só usa sementes. Entope o paciente de sementes. Ele é o que a gente costuma brincar e chamar aí carinhosamente, mas de terapeuta da esperança. Por quê? Porque ele coloca muitos pontos e fica lá rezando para que algum deles dê resultado.
E se não der, ele alega: ah, mas não deu resultado, porque seu problema deve ser crônico. Ou ele diz: não, toda técnica tem a sua limitação. Não é verdade. Não procuram ter a visão do todo e com isso dificilmente conseguirão resolver o problema do paciente. Você, como auriculoterapeuta, não é apenas um colocador de sementes e tem que parar de agir assim se quiser ser um profissional competente e reconhecido. Para fazer uma auriculoterapia de sucesso, não tratamos todos os pacientes da mesma forma, usando o mesmo estímulo para todo mundo. Abordamos o paciente de uma maneira integral e individualizada. Vamos na origem do problema e acompanhamos cada evolução. Tem mais de 150 tipos de enxaqueca. Como que você vai simplesmente botar um ponto de analgesia? Hoje você precisa de resultado, não pode ficar na esperança que isso vai acontecer e vai resolver o problema do paciente. Infelizmente, eu vejo muito disso acontecendo por aí. Auriculoterapeutas que não sabem fazer um plano de tratamento correto, uma coisa simples, e com isso sabota o seu próprio trabalho e não tem resultados com a técnica. Depois dizem que a auriculoterapia não funciona tão bem assim, que ela é limitada, né? Que é uma técnica que tem sua limitação. Gente, metrificar resultados. Apesar de ser óbvio, muitos ainda cometem erro de não metrificar seus resultados por falta de processo, de método. Se você não sabe quanto o seu paciente pesa, como você vai saber que ele perdeu peso com o tratamento? Se você não sabe o nível de dor que o seu paciente está, como é que você vai saber se ele melhorou, se o seu tratamento, se a sua abordagem foi efetiva, se você retirou a dor dele? O que não é medido não pode ser melhorado. Uma das coisas que nós usamos, por exemplo, é a escala visual analógica para medir o nível de dor do paciente. Essa escala você encontra facilmente aí na internet. E se não sabe, outra coisa que você teria que usar para mensurar, por exemplo, métricas são tudo. Você quer que o paciente emagreça. Como que você vai saber se ele emagreceu? Pesa o seu paciente, calcula o IMC dele, o índice de massa corporal. Aí você vai ter a noção se você está na direção certa. Como fazer, como propor tratamentos para os seus pacientes, principalmente para perder peso, sem perguntar, por exemplo, se ele dorme bem, ou até mesmo se ele já fez algum exame que avalie a tireoide, pois sabemos que o hipotireoidismo pode gerar um sobrepeso. Nesse caso, só o ponto para equilibrar a fome, para minimizar ali a ansiedade, a compulsão, não vai resolver. Por quê? Porque o problema dele, gente, é hormonal. Eu tenho que trabalhar pontos da tireoide, eu tenho que pensar em hipófise, em glândulas endócrinas, só que não teve essa formação. E esse método faz exatamente isso, ele vai além da queixa do paciente ou do desejo. Outro exemplo de métrica é, por exemplo, bem prático, ó, é na psoríase, na dermatite atópica. Se não tirar uma foto, como saber se a lesão está diminuindo? Você vai ficar na percepção, refém da percepção do paciente, por exemplo, ou até mesmo na estética. Quando não procuram ter a visão do todo, dificilmente conseguirão resolver o problema do seu paciente. Você está vendo só ali, ó, limitado. Faz uns pontinhos e pronto, vai embora. Cadê o profissionalismo? Cadê a demonstração que você se importa? Quer saber qual a importância da anamnese? Vamos supor que o paciente reclama de cervicalgia, muito comum. Se você vai tratar o paciente e não resolve, vamos dizer, pôs os pontos e não resolveu, coloca os pontos e nada. E agora eu te pergunto, você verificou a profissão dele? Conversou com ele sobre o travesseiro que ele está usando? Perguntou quanto tempo ele está com essa dor? Quanto medicamento ele já tomou? Se ele já fez alguma imagem, algum raio-x, ressonância para saber se ele tem um diagnóstico? Gente, aí o que ele vai fazer? Você não foi capaz de resolver o problema dele.
e não que ele tenha uma postura inadequada no trabalho e que não procurou fazer alongamento, exercício físico para fortalecer a musculatura. Gente, essas são informações relevantes para o seu tratamento. Por isso que a primeira avaliação do paciente é fundamental para te dar clareza do tratamento mais adequado. Por ser um método atualizado constantemente, é que levam em considerações os avanços científicos. E por que nós fazemos isso? Nos últimos 20 anos, tivemos um avanço científico sem precedentes na história da humanidade. A ciência moderna busca investigar constantemente os mecanismos e as bases neurofisiológicas sobre os efeitos da auriculoterapia. E eu consigo unir o conhecimento milenar com esses avanços científicos, como por exemplo o uso do laser, a neuroimagem, ter uma imagem cerebral do estímulo que a aurícula pode fazer, mostrar isso para o paciente. Muitos outros verão, você vai ver tudo isso que eu estou falando para você aqui no decorrer dessa semana, tá? Fica aqui. A auriculoterapia, gente, é uma ciência em plena expansão. Então é muito importante que o profissional esteja atualizado, se atualizando sempre. E essa é uma das vantagens de estar participando, por exemplo, de congressos internacionais. Por não estarem atualizados, vejo profissionais acreditando ainda em coisas que já foram desbancadas pela ciência. Quer ver alguns exemplos bem práticos disso? Tirar os estímulos antes do tempo. Olha essa pesquisa do Dr. Vank, por exemplo. Ele tem resultados com a auriculoterapia por até 7 dias. Depois ele estende a pesquisa até 14 dias contínuos. Continua ali com o resultado. Olha no gráfico, a intensidade diminui durante 7 dias, mas depois ela permanece. E o que algumas pessoas fazem? Removem os pontos com 2 dias. Por quê? Porque não leram uma pesquisa de 2009. Por que alguns ainda contraindicam o uso em gestantes na auriculoterapia? Por quê, gente? Olha aqui, ó, ainda encontramos profissionais contraindicando o uso da aurícula em gestante, porque não leram um trabalho como esse realizado com 253 gestantes, um trabalho de 2009. Então, olha o problema da falta de atualização. Muitas pessoas tratam seus pacientes de auriculoterapia sem a perspectiva de cura ou prevenção e usam apenas como alívio. Sabe por que eu tenho tanto resultado? Porque fazemos uma auriculoterapia baseada em resultados clínicos, pesquisas e comprovação científica. Eu vou compartilhar com você o resultado de uma das minhas pesquisas que realizei utilizando neuroimagem e os 3 pontos da auriculoterapia que sempre usamos. Utilizei equipamentos com sensores cerebrais e periféricos para capturar as alterações das imagens cerebrais em tempo real com as agulhas em pontos de auriculoterapia. O DLO é um exame que analisa toda a parte neurofisiológica do paciente em tempo real, sistema nervoso autônomo, e nos permite analisar ali os laudos e ainda traz as neuroimagens. Os pacientes são conectados aos sensores periférico e encefálico, como você pode ver aqui na imagem, tanto na mão quanto na cabeça do paciente. Esse é um exemplo de neuropuntura. Ela é a associação da neuroimagem e os pontos de auriculoterapia. Nós usamos aqui, nesse caso, agulhas de 1,5 milímetros, são agulhinhas semipermanentes tradicionais nos 3 pontos de auriculoterapia. 3 pontos principais: sistema nervoso central ou Shenmen, rim, e sistema nervoso autônomo ou simpático. Vocês podem ver os pacientes com sensores e aqui nós iniciamos uma outra visão. Antes de ponturar os 3 pontinhos e após a pontura dos 3 pontos. Olha a diferença? Fizemos esse procedimento em vários voluntários e pudemos observar que o estímulo cerebral é imediato. Potencializamos aqui os resultados como se fosse uma abertura para fluir melhor todo o tratamento. Você percebe com esses pontos estimularam o cérebro? Você percebe como o cérebro foi inundado aqui de neurotransmissor, como ele causou essa reação? E através dos laudos eu tenho também todas as alterações que ocorreram na parte neurofisiológica,
deles no processo de ansiedade, do simpático, parasimpático, as respostas fisiológicas, frequências cardíacas, todos esses dados eu tenho nessa pesquisa. Você poderia me dizer, mas isso pode ocorrer com todos os pontos, Lirane? É só botar uma agulhinha e isso vai acontecer? Não, porque olha o que a gente testou. A gente fez o seguinte, nós colocamos sensores novamente e ponturamos pontos que não eram esses três principais, como cardia, nariz e olho. E olha que interessante, porque esses são pontos locais. O que aconteceu? A imagem antes e depois praticamente não teve alteração. Então aí nós percebemos que não foi uma reação do organismo frente à colocação de agulha simplesmente, mas sim frente ao ponto estimulado na orelha. Nessa aula eu te mostrei por que esse método é diferente de outras linhas e com isso você viu quais os erros que impedem de ter resultados efetivos com a auriculoterapia. Nesses 10 anos de estudos consegui medir muito mais evidências do que funciona do que o que não funciona. E com o meu método eu posso te oferecer um caminho mais fácil, evitando erros e coisas que eu já cometi e agora corrigi. Quer vir comigo nessa jornada e começar a usar essa técnica a seu favor? Então fica atento para o próximo vídeo que vai ao ar na quarta-feira, em que eu vou tratar de dois assuntos. Eu vou te dizer o que realmente funciona, o que você precisa saber para ter resultado e sucesso na auriculoterapia e como viver de auriculoterapia. Como a possibilidade de ganhar R$5.000 ou mais por mês trabalhando apenas 4 horas por dia. E, gente, hoje, muitos anos, meus alunos vivem de auriculoterapia. Muitos dos meus alunos estão aqui ouvindo tudo isso, mas essa, gente, é uma mensagem, uma aula, uma conversa para quarta-feira, onde eu vou te mostrar tudo isso e te comprovar. Por enquanto, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, assina meu canal do YouTube, clicando no botão que tem aqui abaixo. Ao assinar o meu canal, você vai ter acesso a vídeos com depoimentos de alunos e pacientes, além dos vídeos que eu publico com dicas, sacadas de saúde, neurociência e auriculoterapia, é claro. E aí, já assinou? Bom, então rola essa página lá para baixo. Deixa um comentário sobre o que você achou do primeiro vídeo dessa série ou deixa uma pergunta que eu vou fazer o possível para te responder a maioria dos comentários, ou eu ou a minha equipe vamos estar lá olhando a área de comentários, tá bom? Que tá aqui abaixo. É para conversar, trocar ideias e assim formar uma comunidade de pessoas que querem evoluir na auriculoterapia. E para complementar aí seu conhecimento na auriculoterapia, eu ainda vou liberar 5 bônus especiais para você que está aqui participando do workshop. Ao convidar pelo menos 3 pessoas que tenham interesse na auriculoterapia para participarem do workshop, você ganha a ficha de anamnese completa para usar nos seus pacientes, nos seus atendimentos, um e-book, que são os 4 pilares do atendimento sucesso, 5 protocolos essenciais da auriculoterapia, que os meus alunos mais perguntam, e ainda o e-book de pontos com obesidade para diminuir a obesidade do seu paciente, uma aula exclusiva sobre obesidade. No final dessa página, rola lá para baixo, bem lá no final, você vai encontrar um espaço para você se cadastrar, pegar o seu link exclusivo e aí com esse link você vai enviar para as pessoas, convidar para que elas participem do workshop. Depois que elas se inscreverem com o seu link, você ganha esses bônus de forma automática, que eles são enviados lá para o seu e-mail. Bom, então é isso, pessoal. Eu vejo vocês na quarta-feira para a segunda aula do workshop de auriculoterapia de sucesso. Até mais, um grande abraço e